Olá, boa tarde, Tauá, região dos Inhamuns, sertões de Crateús. Boa tarde para o meu Ceará, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. Boa tarde para você, que hoje, 18 de dezembro, um dia após o meu aniversário, né, Berg Brito? Realmente. Hoje eu já tenho 45 anos de idade. Obrigada, Berg Brito, ele disse ali com cara de 25, né, Berg? Muito obrigada. Então, hoje, 18 de dezembro do ano de 2025, nós estamos aqui para levar para você de Tauá, da região dos Inhamuns, de qualquer lugar que nos acompanha, um assunto muito importante nesse mês de dezembro, que é debatido exaustivamente no mês de dezembro, mas que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Hoje, Berg, nós vamos conversar com o delegado de Polícia Civil, Dr. Danilo Távora, que é delegado da 5ª Seccional Interior Sul, sobre o Dezembro Verde, que é a conscientização em relação ao abandono e maus tratos de animais. Porque o Dr. Danilo, além de ser um homem da lei, Berg Brito, ele tem uma virtude que falta a muitos seres humanos. Ele é um protetor de animais. Ele é um protetor independente. Independente da sua formação, independente do seu cargo, independente dessa força-tarefa que ele faz diariamente para manter a ordem, para combater a criminalidade, para fazer valer as leis brasileiras, ele ainda é um amante da causa animal, ele é um protetor independente. Então, você que está aí conosco, não saia daí, eu vou só trazer aqui o nosso telefone para você que está na TV e no rádio, dizer como é que você faz para enviar aí a sua pergunta, para mandar aí uma denúncia, para fazer uma cobrança. Para você que está nas plataformas da Sinal Tauá, no YouTube, Facebook e Instagram, o nosso telefone fica aqui, ó, só para mostrar a minha unha nova, tá, Berg Brito? Eu mesma que fiz, Berg Brito. Gostou? Atendimentos a domicílio, certo? E aí, para você que está nas plataformas da Sinal Tauá, o nosso telefone fica aqui, ó, nessa parte de baixo da telinha da sua TV e do seu smartphone. Para você que está no rádio, anote aí. 88 é o DDD 982220449. Berg Brito, doutor Danilo já está aí conectado conosco, né? Vai conversar com a gente aqui sobre o Dezembro Verde, que é justamente a conscientização sobre o abandono e os maus tratos aos animais. Como eu disse aqui na abertura, coloca aí o doutor Danilo na tela, Berg Brito, para dividir aqui com a apresentadora. Como eu disse aqui na abertura, o doutor Danilo, ele não é só delegado da 5ª Seccional Interior Sul, aqui no estado do Ceará. Ele é um amante da causa animal, ele é um ser humano do bem que leva uma vida de proteção a quem não pode falar, a quem não pode pedir socorro. E hoje o doutor Danilo vai conversar conosco sobre essa questão dos cuidados, do abandono, aquilo que é maltrato, porque às vezes as pessoas, Berg Brito, acham que tem um cachorro em casa, só precisa colocar água e colocar ali a comida dele e pronto. Aí você hoje vai saber direitinho o que é maltrato, como se deve cuidar, como você tem que ter essa percepção de cuidado para você também ter a percepção do que é maltrato no seu vizinho ou na rua, caso você veja. E para isso, nós vamos trazer aqui o doutor Danilo, que gentilmente atendeu aí o pedido aqui da Sinal Tauá para falarmos sobre um assunto tão importante e que precisa ser debatido diariamente no seio da nossa sociedade. Boa tarde, doutor Danilo. Seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite e gostaria de deixar o senhor aí à vontade, sim, para o senhor fazer aí a sua entrada aqui no nosso programa Passando Geral em Inhamuns. Como eu disse bem, doutor Danilo é delegado da 5ª Seccional Interior Sul. Boa tarde, Sulani. Boa tarde à audiência.
Muito obrigado pelos elogios e também é válido as pessoas saberem que não só eu como você também é uma grande protetora dos animais, constantemente me demanda, né, denúncias em relação aos maus tratos de animais, não só você, o Projeto Animal, as veterinárias também ligam para mim ou mandam mensagem para dizer alguma situação de maus tratos, e com certeza todas a gente vai verificar e algumas são sim definidas como maus tratos. E já temos bastante procedimento de pessoas que acreditam, como você bem disse, acreditam que deixar um cachorro preso na árvore o dia inteiro recebendo sol, com a corrente bem curta, não seria maus tratos. Pelo contrário, né? Tudo com maus tratos ele é analisado a partir da violência, né? E da agressão, das condições que o animal se encontra. Então, por muitas vezes, uma pessoa acha que, também bem citado por você, que deixar só com água e comida, ele está tratando bem o cachorro. Mas às vezes deixar anos sem tomar banho, anos sem cuidado com a pelagem, às vezes tem carrapato, tem outro tipo de parasita. Então, isso tudo é analisado no momento da denúncia, no momento que nós nos dirigimos até o local da denúncia, e se realmente tiver, né, dessa forma, tiver sofrendo maus tratos, que pode ser de inúmeros jeitos, inúmeras formas e condições, a gente define sim que ele cometeu o crime, e esse crime hoje, depois da mudança, né, legislativa, antes era, eles entravam, o cachorro e o gato, o cão e o gato, eles entravam no mesmo patamar jurídico dos outros animais. Com as alterações, ela passou de 3 meses a 1 ano para 2 anos até 5 anos, e o porquê dessa diferença e também o que ocasiona, né, esse aumento de pena. Ocasiona o que a pessoa que né, que é verificado maus tratos, ela é trazida à delegacia, e anteriormente, né, era feito só um termo substanciado. Se for outros animais, ainda é o termo substanciado, e ele sairia na hora. Agora, se um cão, um gato, né, for receber maus tratos, a pena já é de 2 a 5 anos, então não tem mais fiança, e também se ocasionar a morte do animal, tem um aumento aí de pena também para prejudicar em relação à conduta do criminoso. Então é válido a pessoa pensar, é meu cachorro, eu faço o que eu quiser, não existe mais essas coisas, né? Inclusive não só o cachorro e o gato, o pássaro, primeiro que o pássaro, há só alguns que você pode manter em cativeiro. Na maioria dos pássaros exóticos, né, da região não pode ser mantido em cativeiro, então já é um outro crime também, além disso do crime de maus tratos. Então a lei, né, do crime ambiental, ela é muito extensa, tem muitas tipificações, mas hoje, né, esse dezembro verde que é muito importante para conscientizar a população que os maus tratos eles podem ocorrer de várias formas e que, com certeza, hoje, na cidade, tem vários órgãos que fiscalizam, tem pessoas que denunciam, e também hoje tem um abrigo que pode retirar, porque quando você comete o crime, Solani, não só existe a pena, mas também tem a proibição da guarda. Então, você perde a guarda do animal, por óbvio, né? Se a pessoa não está tratando bem aquele animal, não tem o porquê ficar com a guarda do animal. Então, é retirada a guarda do animal e colocado no abrigo até uma adoção responsável. Na sua fala, eu observei bem que era embora eu sempre, eu gosto de me informar, eu gosto de ler, eu gosto de estudar leis, até porque a gente trabalha com comunicação e às vezes você tem que tirar uma dúvida de uma pessoa, então você tem que ter o mínimo de informação. Mas o senhor disse uma coisa na sua fala que me chamou a atenção e eu gostaria que o senhor explicasse só mais um pouco para que as pessoas fiquem atentas, que eu tenho certeza que pouca gente sabe disso. Nessa questão da fiança, né? Tem a parte até um limite, quando a ocorrência é feita, que você pode pagar uma fiança, e tem a outra parte que é inafiançável. Foi isso que o senhor falou? Dessa forma, funciona assim, Sulani. É até interessante mesmo falar, porque às vezes as pessoas pensam que é uma definição do delegado. Não é. O delegado ele tem o limite da lei, então a discricionariedade dele é o limite da lei. Então funciona assim: os crimes que têm a pena, né, o conceito secundário, até 2 anos, ele é obrigatoriamente feito um termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO. Esse termo é para crimes até 2 anos.
Então, eu não posso, não, eu vou manter ele preso, não vou aplicar o TCO porque eu quero, não. É o limite da lei. Agora, de até 4 anos, de 2 a 4 anos, já é passivo de fiança. Então, passou de 4 anos, não é mais possível pagar, solicitar fiança. Então, crimes até 4 anos, de 2 a 4, nós temos que aplicar a fiança. Analisamos, né, a pessoa, quanto ela recebe, se ela tem capacidade de pagar. Então, a gente faz uma análise de um valor que seja apropriado para aquela situação e é aplicada a fiança. Esse valor pago também é muito importante. Não vai para a polícia, não vai para mim, vai para o policial, vai para a justiça. Então, é gerado um boleto. Esse boleto é pago pela pessoa, geralmente pela família, né, do autuado, é pago e ele sai livre da delegacia, porém ele responde o crime normalmente. Ele vai responder o crime, só que em liberdade. Ele não fica mais preso por causa daquele crime. Passou de 4 anos, o delegado não pode aplicar o TCO e muito menos a fiança. Então, o limite é bom que as pessoas saibam que tem muita confusão, né, em relação à aplicação da fiança. Nesse caso, do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, né, que entra aí o cão e o gato, ele não é passivo de fiança. Então, ele fica aqui preso até, daí passa pela audiência de custódia, no outro dia, na audiência de custódia, o juiz vai analisar e vai soltar. Geralmente, quando é primário, o juiz ele acaba soltando com outras medidas, né? A tornozeleira, ou proíbe de frequentar algum local, os horários, restringe alguns direitos do réu. E assim, eu fiz questão de fazer essa pergunta para ficar assim, bem esclarecido, porque, doutor, apesar de todo o trabalho que pessoas como o senhor faz, que a própria imprensa hoje faz, graças a Deus a própria população está despertando, tendo um olhar diferenciado para a causa animal, ainda há pessoas, como o senhor diz, que, como o senhor mesmo falou aí no início da sua fala, que mas é só um gato, mas é só um cachorro, o cachorro é meu, o gato é meu, eu faço o que eu quiser. Ou o animal silvestre, né, o pássaro é meu, eu faço o que eu quiser. E não é assim. As pessoas precisam compreender que hoje existe uma punição de leve a severa e que, se houver a denúncia, se for feito o boletim de ocorrência, se for constatado, se o animal morrer, você pode ter implicações sérias por ter violado um direito do animal que a lei protege. Então, eu fiz questão de fazer essa pergunta para ratificar e para que a população abra os olhos sobre isso. Não é porque eu maltratei um animal que eu vou ficar livre, não, de forma alguma. Você maltratou, dependendo do grau de maus tratos, dependendo da consequência do seu ato, você pode ficar preso e sem fiança e vai para a audiência de custódia. Doutor, e uma pergunta que eu faço para o senhor, como eu sei que o senhor é uma pessoa que tem muito apreço pelos animais, e aqui de público eu quero agradecê-lo por isso, sabe? E dizer que eu tenho respeito e admiração por 2 tipos de pessoas na vida, 2 tipos de gente. O primeiro é aquele que é bom filho. O senhor pode ter todo defeito do mundo, se o senhor for bom filho, eu já olho para você com um olhar diferente. E o segundo, aquele que tem apreço e amor pelos animais, até porque eu leio a Bíblia e a Bíblia diz que quando Deus resolveu destruir a humanidade pelo pecado, porque nós não somos boa bisca, né? Pelo que a Bíblia diz, nós não somos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? Quando ele foi destruir o mundo pelo pecado da humanidade, ele colocou a família de Noé na arca e um casal de bicho. Né? Ele não colocou um casal de humano, um de branco, um de preto, um de amarelo, um de asiático, um de muçulmano, não. Ele colocou um casal de bicho. E as pessoas insistem em não reconhecer a preciosidade que os animais são nas nossas vidas. A pergunta que eu quero fazer ao senhor agora é para o Danilo independente das leis. Como foi esse despertar, assim, na sua vida? Se é algo que veio desde criança, ou se aconteceu algo que foi, assim, um estalo, se ouviu alguma cena, qual foi, assim, o que levou o senhor a essa evolução, porque existem ser humano e ser humano, né? A essa evolução ao ponto de dizer, não,
além do que eu já faço, que é muito importante na minha profissão, eu também quero fazer isso aqui, que isso me dá alegria e me dá esperança e me motiva a levantar todos os dias, porque eu luto por uma causa. Lani, eu também sempre, acho que todos os protetores, né, assim como você, eu, outros que tem aqui na cidade, no Brasil, eles comunam da mesma frase, né? Existem animais, ou a maioria dos animais, ou todos, que são bem melhores que alguns seres humanos. Então, os animais, eles não têm, quando te encontra um animal desprotegido, abandonado, não tem ninguém por ele, não tem ninguém ali, como se você não vai ver uma criança no meio da rua. Então, um animal ali é uma criança, ele constantemente, né, ele uma criança eterna. Então, quando eu olhava aquele animal, um gato, um cachorro, ou qualquer outro animalzinho ali em estado de abandono, eu sempre percebi que não tinha quem por ele. Então, aquilo ali me fazia sentir bastante necessidade de ajudar, porque como a gente trabalha, né, como bem você frisou, com pessoas ruins, né, que é o crime o tempo todo, a delegacia são só problemas, né, de pessoas e crimes de pessoas também que cometeram de alguma forma. Então, a gente verifica que o ser humano, como você também, né, citou a questão da Bíblia, ele por si só, ele é ruim. Então, ele tem pessoas que já nasceram ruins, vão continuar ruins, tem pessoas que ficaram ruins e tendem a serem ruins. A gente vê de tudo aqui, né? O estupro de vulnerável, crianças sendo estupradas, animais sendo maltratados. Então, só que pelos animais são poucas pessoas. Hoje, graças a Deus, graças às mudanças de paradigmas de cultura, nós estamos avançando em relação a essa cultura de proteção. As pessoas já estão começando a se conscientizar e é por isso que é importante esse o seu programa, por isso que é importante a conscientização tanto de palestras, de explicação, essa questão de conduta. Quando eu me dirijo até o local, né, dos maus tratos, eu converso muito com a pessoa. Eu, em alguma situação, quando eu percebo que ainda o início dos maus tratos ainda é pequeno, eu oriento para que as coisas não aconteçam, faço visita posteriormente para ver se o animal continua, se o animal está sendo bem tratado ou se ele continua sendo maltratado. Então, eu acredito que o estalo, né, o despertar foi realmente ver aquele animal que não tinha ninguém por ele. Então, eu me senti na obrigação de proteger e já fiz muitos resgates. Eu tenho animais resgatados, a gente faz esses resgates há muito tempo. Então, eu decidi conscientizar a população de que a cultura mudou. Hoje, para você cuidar de um cachorro, de um gato, realmente é difícil em relação a dinheiro, porque você tem que ter um valor não considerável, mas tem que destinar um valor ao cachorro para ele ser bem tratado. Não dá mais para cuidar do animal como antes, que as pessoas faziam, de qualquer jeito, amarrado, comida que sobrava. Então, hoje em dia, mas eu percebo que está tendo sim uma conscientização, ainda estamos, né, passo de tartaruga, mas ainda pelo menos estamos andando, que já é um começo. Então, manter agora, se manter vigilante e fazer com que as pessoas continuem mudando a questão da cultura. Percebe-se hoje que são poucos, né, as pessoas que mantêm os pássaros também aprisionados, que para mim, quem tem que ficar preso é quem cometeu o crime, né? Um pássaro não cometeu crime nenhum. Então, quando eu olho aquele pássaro numa gaiola, me dá uma agonia, um desespero. Eu de imediato já mando soltar, já levo as gaiolas, quebro. Eu tenho também esse trabalho em relação aos pássaros. A gente não deixa os pássaros mais na delegacia. Os órgãos, né, é muito difícil. Alguns órgãos retirar esses pássaros e colocar no habitat. Então, eu mesmo faço, eu mesmo solto. Eu tenho as pessoas que me ajudam, que são pessoas os cuidadores, né, que é registrado pelo IBAMA, pelos órgãos de meio ambiente. Então, também é interessante esse tipo de trabalho, e principalmente no estudo de animais domésticos, que hoje cada pessoa fala, cuidar no muro. Eu nem sabia essa expressão, né? Criar no muro, que é como se fosse criar o cachorro amarrado. Eu comecei a perceber que tinha muita gente que tinha
essa cultura e também, às vezes, deixar o cachorro, não queria deixar o cachorro com a família, por achar que ele não merecia, ou por não ser um cachorro de raça, ser um vira-latinha, né? Então, eles deixavam fora de casa, amarrado na árvore. Eu, ano passado e esse ano, acho que nós fizemos mais de 30 resgates em relação aos cachorros amarrados, aos cachorros que sofrem maus tratos. Alguns até consegui fazer uns vídeos, né, gravar, para mais conscientizar, para chegar em mais pessoas e essas pessoas, né, criar o debate em relação a cuidar de uma forma adequada dos animais. E o senhor falando essa questão, né, do olhar, como você faz muitas ocorrências, sempre que eu vejo, doutor Danilo, assim, caso de apreensão de droga, dessas operações que, graças a Deus, assim, o senhor faz muita operação, com muita prisão, né, aqui na região. Eu sempre digo que nós somos muito bem servidos em relação às forças de segurança. A gente tem esse controle aqui em Tauá. É uma trabalheira danada e é uma coisa de muitos anos, mas graças a Deus, nesse quesito, Deus ele tem sido muito generoso com a gente, porque as pessoas que sempre são colocadas aqui são pessoas que realmente se importam com o que fazem e se agarram com o serviço. E aí, às vezes, quando eu vejo essas operações, eu vou fazer uma pergunta assim, que é muito assim, voltado para o seu lado de delegado, mas que entra a questão dos animais. O senhor já fez alguma prisão no caso de algum traficante, de algum assassino, de algum estuprador, e quando o senhor chega lá, por mais que eles tenham essa conduta, tem a questão do bom trato com o animal e aquele animal que não tem quem cuide. Como é que ocorre isso? O senhor já fez esse tipo de prisão que gerou essa preocupação no senhor, quando viu a situação da casa? Já tivemos alguns exemplos, né, do que você citou em relação a animais, né, dos presos. A gente também toma bastante cuidado e fica preocupado por abandonar ele, porque eu já tive situações de pitbull, outros cachorrinhos que a gente prendia, né, os alvos, não tinha ninguém na casa, a gente fazia questão de ir atrás de alguém para tomar conta, ou um parente. A gente inclusive faz pouco tempo que aconteceu uma situação dessa, que a gente se preocupou que o cachorro tinha prendido, né, a pessoa e o cachorro estava lá, ficou o dia inteiro na casa. Então, nós voltamos na casa para verificar como é que estavam as condições do animal e conseguimos um lar temporário para ele. Mas a gente se preocupa assim, já aconteceu. Inclusive, em algumas situações, ele é utilizado, né, os animais, no caso do pitbull ou cachorros assim que são mais ferozes, eles são utilizados até para guarda, até para questão de vigilância e tentar, né, fazer alguma coisa em relação a inimigos dessas pessoas que cometem crimes. Então, já tivemos de tudo, já vimos de tudo, de que tratava muito mal o cachorro magro, mas que também tratava bem e utilizava o cachorro para fazer essa proteção, tanto da guarda de drogas, quanto da própria residência, para invasão de inimigos, ou até da polícia para avisar que a gente estava chegando. Então já tivemos de tudo e a gente se preocupa assim, quando não tem ninguém para tomar conta, a gente se preocupa com quem vai tomar conta, já voltamos várias vezes, trouxemos animais para cá para ficar temporariamente na delegacia e depois destinar para o local apropriado. Doutor, eu quero fazer aqui uma pergunta para o senhor, até para o senhor dar uma orientação para os nossos telespectadores, ouvintes e para toda a sociedade tauaense, por mais que nesse momento, às vezes as pessoas não conseguem assistir, mas sempre depois estão lá, o vídeo vai, chega e as pessoas conseguem absorver a informação. Aqui na região, há mais de 3 anos, a gente tem visto um aumento de envenenamento. Talvez não seja nem o aumento do envenenamento, ele sempre ocorreu, mas por agora ter essa conscientização, esse olhar mais atento das pessoas, essa humanização por parte do humano, que antes não tinha em relação aos animais, a gente toma mais conhecimento e também pelas redes sociais, né? Facilita muito a informação. Qual é a orientação que o senhor dá como um amante, um protetor, um cuidador, uma pessoa que tem dedicado parte da sua vida também a cuidar desses inocentes que não podem falar? Qual é a orientação que o senhor dá também como delegado para que as pessoas procedam depois de ter o conhecimento de que um animal
foi envenenado, animal de rua, não basta, não precisa ser seu. Pode ser o do vizinho, pode ser um animal de rua. Qual é o procedimento que a pessoa tem que fazer para só assim a gente tentar coibir essa questão do envenenamento, porque está assim algo fora de controle, né? E também sobre a questão dos comércios que vendem esse tipo de veneno. Solane, sempre me preocupou essa questão do envenenamento. No começo, quando alguns, né, eram envenenados, nós pegávamos o animal para fazer a perícia para saber qual tipo de veneno. Anteriormente, nós não tínhamos um profissional habilitado, até hoje não tem, mas recentemente um professor da Universidade aqui Estadual do Ceará, que tem um curso de veterinária, se ofereceu para fazer essas análises, né, do qual veneno, porque a gente precisa entender qual veneno que o animal foi envenenado para, posteriormente, ir atrás das pessoas, como você bem disse, estão vendendo esse veneno de forma ilegal. Eu sempre digo também que a questão do envenenamento, ela parte muito também de como você condiciona o seu animal. Por exemplo, um gato, todo mundo sabe que o gato ele é um pouco mais selvagem, ele tende a ir em outras casas, outras residências. Mas o cachorro já não. O cachorro você consegue segurar em sua residência. Inclusive, até dos últimas denúncias, né? Um cachorro que a pessoa falava que ele sai de casa, ele foge, mas que ele abriu o portão e que ele deixava o cachorro fugir. Tinha outras formas de deixar o cachorro não fugir, mas ele deixava e falava que era culpa do cachorro. Então, os gatos eles tendem a ser um pouco mais curiosos e comer qualquer coisa, em caso das pessoas. E a gente não sabe a extensão onde eles foram, né? Ele pode ter sido envenenado em vários lugares, inclusive até uma alimentação errada. Eu tive um gato envenenado, mas ele só ficava dentro da residência da minha mãe. Então, a gente acredita que tenha sido um outro animal, né? Não um veneno de pessoa, né? Veneno de medicamento. Então, tem muitos viés para ser analisados. E mais parte do principal, qual o veneno que ele foi envenenado. Então, quando você identificar que o seu animal foi envenenado, tem que levar imediatamente no veterinário mais próximo, posteriormente, registrar um boletim de ocorrência e trazer aqui o animal para que a gente possa fazer essa análise junto com a Universidade Estadual, do curso de veterinário que está lá, que disponibilizou, né, esse tipo de conhecimento, né, para a delegacia, para que posteriormente a gente comece a investigar quem está vendendo esses venenos de forma ilegal, porque os venenos que geralmente as pessoas envenenam, né, os animais, por a brutalidade, pessoas que não têm coração, eles utilizam de venenos de forma ilegal. Então é um caminho, nós já começamos, é bem complicado porque, como eu disse, não temos, pode ter sido envenenado de qualquer lugar, de qualquer, então, tudo bem, foi envenenado, vamos atrás das pessoas que estão vendendo veneno, mas quem envenenou? Então é uma coisa que para nós ainda nos desafia, para tentarmos entender, porque tem que ir atrás de câmeras, saber onde o gato passou, e ele pode estar em qualquer lugar, né, andar em qualquer canto. Então, primeira coisa, tentar deixar o gato protegido e o cachorro protegido em sua residência. Posteriormente, aconteceu o fato, verificou que ele está envenenado, levar imediatamente para o veterinário. De lá, o veterinário ele já pode colher o sangue, e desse sangue, hoje a gente já consegue fazer uma análise posterior para saber o veneno, para saber pelo menos quem vendeu, né, os locais que estão vendendo, e proibir essa venda ilegal dos venenos que assolam aí, né, os animais de uma forma brutal. Então, são vários desafios que a gente enfrenta. A gente precisa, sim, do apoio da população e denúncias. Se verificar alguém dando uma comida de forma, né, porque o veneno pode ser, inclusive, na comida, geralmente é dessa forma que ele é aplicado. Então, se alguém está dando uma comida de forma irresponsável, já verificar que aquela pessoa tem um histórico de maltratar animais, então já repassar essas informações para a delegacia. Hoje o titular da delegacia está lá, é o delegado Adriano, e ele também é bem consciente em relação a isso, e se preocupa com os animais sofrendo maus tratos. Então, essas etapas têm que ser cumpridas para que a gente tenha o mínimo de possibilidade de investigar. Doutor, enquanto o senhor falava, eu estava aqui lembrando, eu tenho 3 gatos adotados e tenho uma cadela
e eu tirei lá do canil. Ela é 100% pé duro, Berg, né? Como diz, ela é raça ruim, igual a mãe dela. Mas não é não, Realmente. ela é melhor do que eu e muito. E assim, minha casa é telada. Se o senhor chegar na minha casa, parece um galinheiro. Tem tela de galinheiro mesmo na minha garagem. Por quê? Porque eu tento proteger os meus animais da maldade dos humanos. E eles que deveriam se preocupar com isso, né? Nós, humanos, é quem devemos nos preocupar com isso. Então, meus gatos, eles são confinados. Eles, assim, a casa é deles, tudo é destruído, é base de cama, sofá, cadeira. Às vezes, tem amigas minhas que chegam lá em casa e dizem, mas Sulanico, o estado das suas cadeiras, deixe eles. Eles não têm outro lugar para passear, então deixe eles brincarem dentro de casa, a casa é deles. Então, eu tenho esse cuidado. E a minha cadela, ela passeia comigo, eu passeio todos os dias com ela, que é outra coisa bem importante que a gente precisa também falar. Você que cria um animal, é preciso você passear com esse animal, você precisa desestressar o animal, você também não pode deixar ele só confinado dentro da sua casa, por mais que não seja numa corrente, porque deixar em corrente é crime. Então, assim, a minha cadela, ela tem a casa todinha para ela correr, ela sobe em cima de cama, porque assim, a vida deles é tão curta, né, doutor? Às vezes eu fico assim pensando, doutor, eu sempre faço esse relato que quando meu pai faleceu, meu pai sempre foi o meu tesouro. Meu pai sempre foi a pessoa assim, que eu nutro mais amor na minha vida, sempre é minha referência, é meu tesouro nessa terra. Hoje, parte do meu coração está com ele, depois que ele faleceu. Mas os meus animais me ajudam até hoje nessa travessia do luto. No próximo ano, no início do ano, vai fazer 2 anos que meu pai faleceu. Mas eu sempre digo que se eu não tivesse a Mel, essa cadelinha que eu anotei em 2022, eu não sei como seria hoje a condução dos meus dias sem a presença dela. Então, assim, eu sempre faço questão de frisar isso. O animal, ele te melhora como pessoa, ele melhora a sua saúde mental, ele melhora o seu emocional, sabe? O animal, ele traz uma consciência que até você conviver com ele, você não tinha. Então, assim, eu faço questão de frisar isso, aproveitando esse gancho dessa questão do envenenamento que o senhor falou, sobretudo dos gatos, que o dono não sabe por onde o gato anda. E eu tenho um pensamento de que gato não tem saidinha, cachorro tem saidinha com o dono, gato não, gato tem que ficar em casa, porque gato é muito arteiro, né? Gato, ele é muito arteiro, ele é muito atrevido, ele é muito curioso. Gato, ele gosta de tatear as coisas, então ele vai ter que tatear dentro de casa. E aí, doutor, eu queria falar com o senhor sobre a questão de uma solução, que eu tenho certeza que o senhor tem esse pensamento também, uma solução tanto para quem é tutor e para os animais de rua. Qual seria hoje, doutor, uma solução mais viável para a gente evitar o abandono, evitar o maltrato, além da conscientização e também essa proliferação exacerbada de animais que nós temos por todas as ruas de Itauá? Assim como um protetor independente que o senhor é, que ama e que tem respeito pelos animais. Qual, assim, na opinião do Danilo, estou tirando aqui o doutor, o delegado, da pessoa do Danilo, do cuidador Danilo, qual, assim, uma solução que a gente poderia encabeçar, que nós poderíamos aí de mãos dadas tentar para dar uma parada mesmo nessa procriação veloz de animais aí pelas ruas de Itauá? Eu sempre penso muito nisso, realmente é uma coisa que eu penso. Eu inicio, acho que a primeira coisa que deve ser iniciada é a questão da castração, Sulane. Eu acho que a castração, quando você, né, castra tanto o macho e a fêmea, a possibilidade de eles se procriarem diminui muito. Então, acho que o primeiro passo era ir nas ruas, né? E eu, quando eu falo para ir nas ruas, pegar os animais, não é para deixar numa briga. Pega ele, castra, trata e volta para as ruas. Por quê? Porque o abrigo, por melhor que seja, não é o ambiente dele. Agora, se ele estiver sofrendo maus tratos, uma situação ruim, muito doente, aí fica no abrigo. Mas eu acredito que a primeira coisa que deve ser feita é a castração, acho que é o início, para que você, né, comece a diminuir os animais que estejam na rua. Outra possibilidade também, que é parte também do poder público, que já parece que já era para ter inaugurado, mas não inauguraram, que era esse hospital público, né, dos animais,
vai ser muito interessante porque as pessoas, geralmente, né, não tem, é muito simples, às vezes não tem dinheiro nem para elas, então não consegue manter, como eu disse, que hoje em dia tu tem que ter um valor disponível sim para cuidar dos animais. Então, às vezes elas não conseguem, então esse passa por essa questão de cuidados e o cuidado do setor público em relação à medicação, tratamento, para que a pessoa não tenha o argumento de falar, não, mas eu não tenho dinheiro para levar no veterinário, que muitos falam. Então, acredito que o caminho já se iniciou. A Faculdade de Medicina Veterinária aqui é um avanço que vai dar, né, uma possibilidade de, no futuro, essas coisas acontecerem. E também o hospital que parece que a gente não sabe essas coisas, né, em relação à inauguração, mas parece que, acho que vai inaugurar, né, um dia inaugura, então, quando inaugurar e junto com a universidade, ele vai ajudar bastante em relação às pessoas, pegar os animais, levar para veterinário, meio que constante. Então, são duas situações que eu acho necessárias, castração e também essa questão de hospital público, serviço público, para que as pessoas consigam levar seus animais quando tiverem, né, de situações precárias. Agora, e a outra, que é a parte criminal, é a punição, né? As leis ficarem mais, como tudo, no Brasil as leis são muito brandas, então, para você começar a punir, eu sempre digo também, né, eu repeti a frase que eu escutei uma vez, que a impunidade é a mola propulsora da violência. Então, quando você se sente impune, você percebe que aquilo ali não vai ser punido, você acaba fazendo novamente. Então, acredito que né, o aumento das leis em relação aos animais, e todas as leis, todas as penas tinham que aumentar. Então, a dos animais, como a gente está tratando os animais, não é diferente, tinha que ter uma punição maior. E em alguns casos, também que a gente verifica muito, que aqui tem muita criação, aqueles animais abandonados ou de outras pessoas que acabam fugindo e matando, né, as ovelhas, os carneiros, os bodes. Então, isso aí traz um prejuízo tanto financeiro quanto também de um prejuízo em relação a sentimento, porque a gente tem criadores, recentemente teve um criador que ele só criava os animais, as ovelhas, ele não vendia, não matava, então ele gostava muito do seu rebanho, né, da sua criação ali, e acabou que um cachorro abandonado, e a gente não sabe quem era o proprietário, matou vários animais, né, de criação dele. Então, aquele valor sentimental, mais do que o valor em dinheiro, porque a gente sabe que criação o pessoal vende, é para comer, né? Então, mas o dele não era, que além disso, né, era valor sentimental. Então, também a gente tem que tratar essa questão de como cuidar no interior, que o que tem que ser feito é o dono do cachorro, né, o tutor, ele fazer um sistema de proteção também para o cachorro não saia ali da residência dele e vá para nenhuma criação matar esses animais, porque eles matam muito mais eles sentem o cheiro sentem o gosto do sangue, então eles matam por diversão, muitos não estão com fome, nem comem a criação que matou, então é um problema bem crítico. Isso aí teria que também, né, um apoio da comunidade, dos órgãos públicos para tentar enfrentar, porque as pessoas no interior, geralmente, né, tem cachorro e não cuida, não consegue cuidar, não consegue fazer um muro por não ter dinheiro, então teria que ter um apoio também de órgãos públicos para conseguir dessa forma diminuir esse tipo de crime, que é um crime, né? Quando você libera o cachorro, né? Você não cuida do cachorro e ele mata outros animais, é um crime também. A gente pode verificar que as pessoas elas sofrem muito com isso lá no interior aqui da cidade. Então é bem preocupante. Então são vários fatores que passam por serviço público, passa por penas mais elevadas, conscientização, castração. Então são vários fatores que a gente deve seguir aí e cobrar e ajudar os órgãos públicos a tratar e começar uma campanha que faça com que nossa região seja referência aí no estado. Aí, na sua fala, o senhor trouxe dois pontos que eu considero de muita relevância. O primeiro é a questão do custo. De fato, assim, eu não vou dizer que o serviço veterinário é caro, porque não é. Se nós precisarmos, por exemplo, de um neurologista bom hoje é R$ 700 uma consulta, né? Aí um veterinário aqui em Tauá cobra R$ 100, aí tem gente que diz é caro. Não, a gente não tem é o dinheiro.
caro o serviço não é. Isso é um fato, né? Até porque é outra coisa que a Bíblia também diz, tudo que se sucede aos animais se sucede aos homens, ou seja, tudo que acontece aos animais acontece aos homens. Os animais têm câncer, os homens têm câncer. Os animais têm diabetes, os homens têm diabetes. Os animais têm pressão alta, os homens têm pressão. Então é assim, tudo. E aí, doutor, quando a gente fala... Aí, por que eu falei isso? Porque eu observei, teve já 2 campanhas do governo do estado aqui em Itauá, que é da Secretaria de Meio Ambiente, tem o Bem-Estar Animal. Já tem uma secretaria nova, né? O governador Eumano criou essa secretaria. E já vieram 2 campanhas de castração aqui para o município, eu acho que o senhor tem conhecimento disso. O que é que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que houveram, acho que na última, quando saiu o saldo, tinha ocorrido mais de 300 castrações. Só que quando a gente vai olhar os stories, que hoje as redes sociais denunciam muita coisa e mostram a realidade do que está acontecendo, você vê uma pessoa de Hilux lá, chegando numa Hilux, você sabe que a pessoa tem um poder aquisitivo bom e vai levar o pitbull dele para castrar lá no... Tem direito? Tem, é como o SUS. O SUS ele é para o pobre e é para o milionário. Só que o milionário que vai para o SUS fazer um exame de ultrassom, ele tendo um plano de saúde e condições de pagar, ele está tirando a vaga daquele que não tem. É direito dele? É. A lei não faz essa segregação. Eu acho que é mais uma questão mesmo ética e moral. Então, assim, o que foi que eu vi nas últimas castrações que tiveram aqui no município de Itauá, nesse projeto do governo do estado? É que eu vi, assim, 90% dos animais que foram castrados, eu tenho certeza que não eram animais vulneráveis, porque tem família que tem amor pelo animal, que tem a boa vontade de alimentar, tirando do feijão, do arroz, da carne que ele compra para dar ao animal, mas que não pode dar a vacina, que não pode levar no veterinário e que não pode castrar. E ele não estava lá, o animal dele não foi castrado. Mas tem aquele animal de alta condição que mora em casa com piscinas, que mora em casa que se tem picanha na mesa, mas o animal foi castrado. Assim, na visão do doutor do Danilo, não do doutor Danilo. Eu sempre faço essa dissociação para depois as pessoas não acharem, né, não misturarem as coisas. Na visão do Danilo, protetor. Deveria ter um quesito assim, não. Como é para o Bolsa Família. Você só vai para o Bolsa Família se você atender esse quesito aqui. Nesses casos de programas dos governos ou dos municípios, também não deveria ter esses quesitos, porque a gente vê pessoas que têm uma condição, que pode levar no veterinário, que pode pagar uma castração de um gato, R$ 350 de uma fêmea, mas que levam e tiram a vaga de uma pessoa que não pode. Não, sim, concordo, Sueli. Tem que fazer essa triagem em relação ao poder aquisitivo, porque é falta de ética, de moral, a pessoa que tem condições de se aproveitar, né, de programas públicos para economizar algum dinheiro, sendo que tira a vaga de outra pessoa que não tem condições. Então, teriam que fazer uma triagem em relação a condições financeiras daquela pessoa que está trazendo ali o animal, e priorizar os animais de ruas, os animais vulneráveis, e de pessoas que, né, são abrangidas por programas sociais para que elas tenham uma maior amplitude em relação a conseguir castrar os seus animais. Eu acho que é um erro, né, deixar qualquer um fazer, justamente por esse motivo, que aquela pessoa tem condições, então é só mais para economizar, e se tivesse para todo mundo, tudo bem, mas como essa pessoa está tirando a vaga de outro, aí eu acho errado. Tem que fazer uma triagem para que as coisas elas sejam, né, da forma que é para ser. Para as pessoas com dificuldade financeira, não para economizar um dinheiro. As pessoas, mas quem estava lá durante o dia disponível para isso era aquela pessoa. Mas é porque aquela pessoa, pelo poder aquisitivo que tem, muitas vezes só o marido trabalha, ou é dona de casa, ou é dono de comércio, ou é dono de loja, e pode sair, e é seu patrão, e pode sair. E quem de fato é protetor e muitas vezes tem um animalzinho em casa, está no ponto do trabalho de 7 da manhã às 5 da tarde para ganhar um salário mínimo. Então, assim, são coisas que eu faço esse questionamento porque eu sei do seu bom senso. E o senhor falou também na questão do animal do interior,
desses ataques de cachorros abandonados, ou até mesmo de cachorro que tem dono, mas que o dono não se importa, o dono não tem essa preocupação de cuidar do seu animal, ou de fazer... Às vezes, doutor, eu vou ser muito sincera com o senhor, eu digo porque eu conheço o Tauá, aqui eu nasci, aqui eu fui sonhada, eu fui projetada por Deus para nascer aqui, eu fui gerada, fui criada, aqui eu quero morrer e que alguém me enterre aqui, porque eu amo essa pátria. Então, assim, eu conheço o Tauá e conheço a região inteira e tem gente que não faz porque não quer. E aí eu tive até uma discussão, entre aspas, um debate com uma professora minha na faculdade, ela falando sobre... Nós entramos justamente nessa questão que ela disse assim, é porque hoje a gente vê as pessoas deixando o ser humano de lado e cuidando muito dos animais. Aí eu fui debater com ela, até porque a gente tem que abrir os olhos das pessoas sobre isso. Eu disse, professora, quando tem um acidente de moto, às vezes aqui, o motoqueiro foi passando, em alta velocidade, ele pegou e bateu no cachorro. Chega o SAMU para atender o motoqueiro e o cachorro. O que chega? Normalmente ele agoniza, se já não tiver morto, ele fica lá agonizando no chão até a última gota de sangue dele acabar e não tem quem olhe para o animal. Não é assim que acontece? E no caso do interior, que é uma grande preocupação, tanto da população como também das autoridades, porque eu acredito que na delegacia aqui na 5ª seccional chega quase todos os dias esse tipo de denúncia de ataques que mata os animais, às vezes de criação mesmo para venda, às vezes animal de estimação. O dono do cachorro, ele é responsabilizado? Porque segundo essa minha professora, ele tinha que matar o cachorro. Eu disse, não, quer matar alguém? Quer ser um criminoso? Você vai lá e mata o dono do cachorro. Estou incitando a violência? Não, mas é porque eles não têm racionalidade, embora há estudos que digam que eles são sencientes, né? Eles têm essa questão do sentimento. Mas ainda há hoje essa cultura perversa de que o cachorro atacou a minha ovelha, eu vou matar o cachorro, ao invés de procurar responsabilizar o dono. Então, agora eu faço a pergunta como delegado. Qual é a orientação do delegado Danilo nesses casos? Elani, acredito que a professora ela deve ter usado a analogia em relação aos animais, porque não existe estou agindo em legítima defesa. Se o animal te atacar, você estará, não é nem o estado de necessidade, né? Não é legítima defesa. Mas existe uma analogia em relação aos animais de florestas, né? Estão atacando o meu rebanho tigre. Então você pode pedir autorização para abater, mas é uma autorização. Você tem que conseguir comprovar que aquele animal matou vários das suas criações, só que não é levado para cachorro. Então, essa analogia não pode ser feita com o cachorro. Por quê? Porque a gente sabe que em floresta, né, o mundo animal é bem complicado, tem a cadeia alimentar. Então, a gente tem que, mesmo assim, pedir autorização para fazer esse abate. Em relação aos cachorros que eles vão, né, atacar as criações, se a pessoa, né, matar esse animal, ele vai responder pelo crime de maus tratos, com ainda o caso de aumento de pena né, que gerou a morte. Então é bem complicado, as pessoas também me argumentam muito, mas Danilo, e os animais? A ovelha também não é um animal? Também, ela não poderia sofrer, né, essa morte, esse ataque. Então, quem é responsável? É responsável a pessoa que é o dono. Não tem dono? Então, vamos fazer os órgãos, né, que são apropriados para conseguir capturar os animais, né, capturar esse animal e levar para um abrigo, para não deixar mais eles tentarem, né, matar e conseguirem efetuar aí a morte de algumas criações. Então, tem que deixar bem assim claro que é o seguinte: for matar a sua ovelha, você não pode matar ele. Você não pode matar ele. Você tem que fazer de alguma forma para que as ovelhas sejam, né, protegidas. E o cachorro, o dono do cachorro, ele responde caso aconteça alguma coisa com as ovelhas. Em algumas situações, né, as pessoas mais conscientes, eles fazem reparação em dinheiro, pecuniário. Então, né, os vizinhos que são mais conscientes, perdão, meu cachorro, foi, então eu vou pagar
para vocês aí o valor que vocês perderam em relação à criação, mas eles têm que, né, além disso, fazer se organizarem para que o cachorro não saia de casa, mas não pode matar, não é trazido, nunca vi nenhuma jurisprudência ou doutrina em relação à autorização para matar cachorros. Existe sim essa questão de animais silvestres, né? E tem que ter autorização. Então, talvez um dia, se alguém suscitar essa possibilidade, consiga essa autorização baseada na analogia dos animais silvestres, porém, não existe. Então, hoje não existe. Então, você tem que proteger seu animal, tanto as ovelhas, né, os bodes ou qualquer outro tipo de criação, e a pessoa que tem que é tutor do dono do cachorro também tem que fazer essa proteção para que eles não vão até o vizinho ou outra localidade, né, outra residência. Então, são duas situações a serem analisadas pontualmente. Então, o direito é dessa forma, você analisa o caso, não existe, para o direito, né, até hoje, não existe conduta para todas as situações que possa acontecer. O direito é imutável, ele está sempre se transformando, está sempre mudando. Então, por isso que existem as jurisprudências, as doutrinas. Claro que dá para fazer algumas analogias com direitos comparados, mas tem que virar lei, tem que virar decisões judiciais. Então, no momento, não existe. Você não tem autorização para matar um cachorro que ataca as suas ovelhas. O que tem que fazer é tentar proteger as ovelhas e o dono, né, o tutor do cachorro, tentar também fazer com que ele não saia da sua residência. Porém, se for um cachorro que já é abandonado, a gente não sabe quem é o tutor, aí compete aos órgãos públicos retirar esse cachorro de circulação e colocar ele num local adequado. Como o senhor disse em algum momento da sua participação aqui com a gente, o senhor falou a questão do cachorro, em especial. O cachorro, ele é uma eterna criança, né? O senhor usou essa frase e tem frases que me marcam. O cachorro, ele é uma eterna criança. Então, se isso fosse permitido, né, uma atrocidade dessa, é a mesma coisa de duas crianças numa creche. Elas estão ali brincando, aí por conta de um brinquedo, uma criança morde a outra na bochecha, aí dá o direito do pai daquela criança ir lá e espancar a outra. Porque ambas são crianças e sem consciência nenhuma dos atos que estão fazendo, né? Acha que é normal e tudo. Então, assim, é muito importante, doutor Danilo, conversar com o ser humano que tem esse apego aos animais, que tem esse cuidado, esse zelo, sabe? Essa evolução, que eu chamo isso de evolução. Um ser humano hoje que consegue olhar para o animal e ver ele além da pelagem dele, além como é que eu posso dizer, doutor? Do que deveria ser o habitat natural deles, eu acho que essa pessoa já venceu na vida, sabe? Porque assim, eu sempre digo, doutor Danilo, que eu nunca fui uma pessoa ruim. Desde criança eu sempre fui uma pessoa boa, dentro dos limites da humanidade. Porque às vezes a gente mesmo se assusta com coisas que a gente pensa, né? Então, se fala, eu tive esse tipo de pensamento, logo eu. Porque nós somos assim. Mas assim, desde criança eu sempre tive muita afeição por animais, até porque eu morei no interior, morei em fazendas muito tempo, meu pai foi morador de outras pessoas, meu pai é um homem da roça, então eu sempre tive muito essa vivência com roça, com animal, então eu sempre tive esse apego. Só que sabe quando foi o meu despertar para olhar diferente para eles, para entender a importância que os animais têm nas nossas vidas? E minha mãe estava fazendo tratamento de câncer no ICC. E eu chegava 4 horas da manhã no ICC para pegar a senha, inclusive foi até assaltada lá, acho que tem muitos desses relatos, né, de pessoas que são assaltadas ali, é um bairro perigoso onde fica o Instituto do Câncer. Deixava minha mãe em casa, eu ia 4 horas da manhã para a fila para pegar a senha dela. Para 10 horas eu levá-la para consulta e para tomar a medicação. E sempre chegava uma senhora, ela chegava com o filho dela e um cachorrinho. E um dia eu conversando com ela, isso me marcou demais. Eu conversando com ela na fila e o cachorrinho sempre ali. O cachorrinho tinha mais cuidado com ela do que o próprio filho, para você ter noção. E ela dizia que não tinha mais, já era bem o 3º câncer dela que ela estava enfrentando. Ela não tinha mais, por ela não fazia mais tratamento. Mas ela só continuava nessa batalha, porque se ela morresse, ela não sabia como seria a vida do animal. E aquilo ali me marcou profundamente, porque é uma pessoa que luta contra um câncer, que a gente conhece, a agressividade e a preocupação. Eu fico até emocionada quando eu falo nisso.
E a preocupação dela era lutar pela vida dela, porque ela tinha consciência que ele não seria tão bem cuidado como ele era por ela. E ele era que dava essa força para ela. Então, a partir daquele momento, eu passei a ter uma percepção diferente. Eu nunca fui de maltratar um animal, só que a partir daquele momento eu passei a amar de forma diferente, porque eu vi a diferença que eles podem fazer nas nossas vidas. E demorei a despertar, já fui velha, né? Foi em 2017 para cá. E hoje, graças a Deus, sempre que eu posso, eu estou nessa luta, eu estou nessa batalha. E não é fácil, né, doutor? A gente sofre bastante. Porque isso entra na gente, dói na gente. Tem dias que bate o desespero, mas é fazer o que pode ser feito e o que dá para fazer. E ficar sempre com esse olhar atento. E aí, doutor, nós já passamos dos 50 minutos, né, Berg Brito? Eu quero agradecer o senhor por essa oportunidade, né, por trazer aqui esclarecimentos sobre cuidados, conscientização, prevenção, né, sobre lei, aplicabilidade da lei, sobre punição para quem maltrata o animal e deixar também aí o espaço para o senhor fazer suas considerações finais aí, o Danilo e o doutor Danilo. E antes de encerrar, eu quero mais uma vez agradecê-lo, agora como delegado, pelo excelente trabalho que o senhor faz aqui na região. Agradeço em nome de toda a sociedade tauaense e da região dos Inhamuns. Eu, Sulaninha, em particular, eu tenho muito apreço pelas polícias e tenho muito apreço pelo profissional, doutor Danilo, sabe, pela dignidade com a qual o senhor conduz ali o seu cargo, a sua função dentro do serviço público. Então, eu quero lhe agradecer por isso, pelo seu serviço prestado no Tauá, em meu nome e em nome da sociedade, e também lhe agradecer pela humanidade, pelo zelo que o senhor tem com a causa animal, sabe? É preciso que surjam mais Danilos na causa. E deixa aí o espaço aberto para o senhor fazer aí suas considerações finais. Sulani, muito obrigado pelas palavras, né? A gente fica feliz por saber que a população ela reconhece o trabalho da delegacia. Quando a gente fala, eu sou representante da quinta seccional, né, da AIS 22, que são as 8 cidades: Mombaça, Piquet Carneiro, Catarina, Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiteranópolis, Tauá. Existem os delegados, né, dessas delegacias hoje. Eu sou o responsável por eles, por todas as delegacias. Então, eu quero agradecer por eles, né, que trabalham bastante para que as coisas aconteçam. Eu tenho uma equipe muito boa. Graças a Deus eu tive sorte. Os policiais que trabalham comigo são excelentes, são bem, assim, vocacionados. Eles gostam mesmo do que fazem, então isso aí facilita muito. Os delegados que trabalham aqui, doutor Adriano, doutor Gislean, o doutor Moraes, né, eles são também bem compromissados. Então são várias coisas que fazem com que a gente consiga mostrar bastante serviço. Eu também, como eu moro aqui, tenho família aqui, já me sinto tauaense, trouxe minha mãe, sobrinha, tenho filho, então eu me sinto tauaense, me faço parte, né, da sociedade. Então acho que por isso que eu tive mais vontade ainda de conseguir tentar fazer com que as coisas acontecessem aqui na cidade e região. Também não tem como não dizer dos amigos, colegas policiais militares, né, o Tenente Ricardo, todos os policiais, o Sargento Tairone, as pessoas, né, o Coronel, o Tenente Coronel, que ajudaram bastante a gente, ajudam muito, né, que as coisas aconteçam. Hoje, realmente, nós estamos com números baixos em relação à violência, crimes patrimoniais, os homicídios. A gente pegou uma época bem ruim aí, que eram as guerras de facções. Hoje já diminuiu bastante, né, os homicídios. Estamos muito tempo sem homicídio na cidade, e região é bem pouco. Então, o trabalho está sendo bem feito. Fico feliz pela profissional que fala isso para mim, né, que você é bem conhecida, as pessoas gostam muito de você. Vamos continuar, né, com essa luta em relação aos animais, para tentar protegê-los o que a gente consiga fazer, que às vezes não dá para fazer tudo, mas o meu limite ali, a gente vai até o limite do que a gente pode fazer e tentar dar uma calmaria, né, uma paz para esses animais que sofrem tanto. Quero agradecer também aos seus telespectadores, sua audiência.
que respeita muito a polícia, assim como você, realmente, suas palavras é verdade. Nós sabemos que em outros lugares, em outras cidades, né, a imprensa acaba prejudicando, dificultando o trabalho da polícia aqui é totalmente diferente. A imprensa aqui apoia demais a polícia em todos os aspectos. Ela constantemente vem aqui à delegacia, a gente conversa, né? É lógico que tem investigações que a gente não pode conversar, explicar, até para não prejudicar as investigações. Mas aqui nosso combate é árduo, continuaremos com esse combate, que é o principal de hoje em dia, de facções. Já temos bastante operações aí em andamento e também que já aconteceram, além desse cuidado com os animais, né? Hoje, a gente sempre fala, né, que a delegacia vai desde briga de vizinho até descobrir um homicídio, né, em trabalhar contra as facções criminosas. Então, a gente vê de tudo. Hoje, nossa equipe, ela ainda é pequena, mas são excelentes profissionais. Tivemos algumas mudanças que melhoraram muito, né, a questão da investigação. Claro que precisa de muito mais, porém já melhorou muito do que era e o que é agora. Até agradecer o espaço e dizer que hoje os nossos números, a gente tem 95 prisões desse ano só pela delegacia de Itauá, e a quinta seccional, que foi desmembrada. Hoje existe uma quinta seccional interior sul, que é quem faz a administração, a gestão dos outros policiais, né, dos policiais das delegacias. Então, nosso apoio é tanto de inteligência, eu tenho um setor de inteligência que só trabalha para apoiar as delegacias, e também um setor operacional que também só trabalha para ajudar as delegacias no que for preciso. Então, também estamos aí com 76 prisões da seccional, quase 200 prisões no ano, fora Parambu, Mombaça, que também sempre tem as suas prisões elevadas, mesmo com pouco efetivo. Então, agradecer à população, pode contar conosco, vocês também, Sulani, toda a equipe, pode contar conosco em todas as questões relacionadas a crime, desde de uma briga de vizinho, um maus tratos animais, um homicídio, um estupro, que aqui a gente tenta, né? Claro que a gente prioriza os crimes mais graves, pelo efetivo que ainda não é o correto, mas os crimes mais graves, eles são, a maioria, elucidados. No homicídio, né, do ano passado, 19 de Itauá, já foi elucidado 16, inclusive a gente ainda está elucidando os crimes do ano passado, esse ano, então demora um pouquinho às vezes, mas hoje em dia a gente já tem mais tecnologia para conseguir enfrentar o crime da melhor forma. Então, um abraço, muito obrigado pelo espaço, vamos continuar na luta. Você pode e sempre vai poder, né, mandar as denúncias de qualquer forma para mim, Sulani, a gente está aqui para ajudar mesmo, assim como você já me demanda. Então, eu fico meio feliz em recebê-las, porque acredito que você, né, confia no nosso trabalho. A gente não, às vezes não consegue ir no mesmo dia, mas, né, já fica na minha agenda para te conseguir nos outros dias. Aquele último caso, acho que já resolvemos. Se tiver alguma outra situação, você pode ir me passando, ficar aí de nossa fiscal, né, nossa ajudante, tá? E eu agradecer também todos os outros protetores que aqui na cidade existem, que a gente conhece, e que eles continuem fazendo as denúncias, que a gente sabe que tem bastante ainda, e que nós vamos, na medida do possível, conseguir em todas e efetuar as prisões, conscientizar a população, para que um dia a gente não precise mais, vocês não precisam mais demandar denúncias, porque, se Deus quiser, um dia não teremos mais esses crimes de maus tratos contra animais. Amém, amém. Tá aí, para você que está chegando agora, nós entrevistamos o delegado Danilo Távora, da 5ª Seccional Interior Sul, mas hoje ele veio falar aqui sobre a conscientização e a questão dos maus tratos aos animais, porque o doutor Danilo, além de combater a bandidagem, ele é uma pessoa que combate os maus tratos e o abandono dos animais e dá amor voluntariamente a esses seres tão especiais que não falam, mas entregam amor. Então, muito obrigada aí, o doutor Danilo. E Berg Brito, por hoje é só, né? Amanhã nós estaremos de volta trazendo para você outro entrevistado. Só que aí é novidade, né, Berg Brito? Então, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.